Olá, boa noite, como você está? Eu quero acreditar que você esteja bem, muito bem, amém? Quero passar aqui e deixar algo bem rapidinho. E o que eu quero deixar para você se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Esse texto vem falar para gente a respeito da multiplicação dos pães. A primeira, né? A primeira, depois teve outra, mas a primeira multiplicação dos pães. A primeira multiplicação dos pães acontece em um momento em que os discípulos se reúnem então com Jesus para relatar o que havia acontecido, o que eles haviam ensinado, né? O que havia sido feito. E Jesus então ali para ouvi-los. Nívia, aqui fico imaginando, né? Essa troca de informações, os discípulos contando e falando para Jesus, olha, fizemos isso, fizemos aquilo. A Bíblia não fala assim, tá bom, irmãos? Tá bom, amados? Mas eu imaginando aqui essa troca de informações. E aí, durante esse bate-papo, né? E enquanto eles relatavam ali, claro, imagino eu, todos entusiasmados, né? Olha, ensinamos isso, falamos aquilo. De repente, eles se dão conta de que eles não haviam nem comido. E ali, queridos, o fluxo de pessoas era muito grande, era tenso, né? Imagina uma multidão, pessoas vindo, pessoas voltando, e aqueles homens ali, né, junto com Jesus. Mas Jesus, então, após ouvi-los, Jesus diz assim: olha, vamos nos retirar, vamos nos retirar um pouco, né, para descansar. Vamos para um outro lugar para descansar um pouquinho. E eles então, entrando num barco, né, se retiraram para um outro local. Porém, aqueles que estavam mais próximos e ouviram essa fala, multiplicaram essa informação, né? Olha que coisa. Vamos falar de uma multiplicação de pães, multiplicação, né? De pães, de peixes e enfim. Antes que ela aconteça, né? Houve uma multiplicação de informações, né? E um foi falando para o outro, um foi falando para o outro, um foi relatando para o outro. Quando Jesus chega então do outro lado, nesse outro local com os seus discípulos, ele avista outra multidão, né? Porque um foi falando, outro foi falando, outro foi falando e, de repente, todos se dirigiram para o local. Queridos, quantas vezes as informações são multiplicadas? Ouvimos e elas são multiplicadas. Muitas vezes elas são multiplicadas, né, corretamente, mas muitas vezes nós multiplicamos informações desconexas. Precisamos prestar atenção, né? Precisamos pôr atenção no que está sendo dito, no que estamos fazendo, para que a gente não tenha problemas, maiores problemas. E aí, então, o que acontece? Jesus desce desse barco com os seus discípulos e começa a ensinar muitas coisas para essa outra multidão. E já era tarde. O texto fala que já era tarde, né? Aquele monte de gente, aquela multidão. Jesus olha, sente compaixão, né? Jesus, então, olha para eles como se eles fossem ovelhas sem pastor, imagina.
Imagina essa cena, né? Jesus, então, sentindo compaixão, para ali e fica ali com eles, ensinando e falando. Mas a hora foi passando, foi passando. Já não era cedo, né? Já não era cedo. E de repente, então, os discípulos, eles falam para Jesus assim: manda esse povo embora. Jesus, manda esse povo embora para que eles possam. Esse lugar aqui é deserto. Manda eles embora para que eles possam ir para outros povoados, para que eles possam ir aos campos, para que eles possam buscar o que comer. E aí, Jesus então surpreende os seus discípulos dizendo: deem-lhes vocês algo para comer. Jesus surpreende os seus discípulos com essa frase. Quantas vezes Jesus tem nos surpreendido? Quantas vezes Jesus tem dito para mim e para você: dê você de comer, alimenta você, estende a mão você, dá um abraço você, busca você, né? Somos multiplicadores, mas será que somos multiplicadores daquilo que realmente é importante? Jesus então diz para eles: deem vocês algo para eles comerem. E aí, a primeira coisa que vem na mente deles é: meu Deus, né? Nossa, vamos ter que gastar. Isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro assim para dar-lhes de comer? E Jesus, mais uma vez, os surpreende. Jesus, então, olha para eles e pergunta: quantos pães vocês têm? Eu imagino aquela loucura, né, na cabeça deles. Aquele monte de gente com fome, eles também queriam comer. E, de repente, Jesus pergunta para eles: o que vocês têm? Né? O que vocês têm? De certo, alguém deve ter respondido: ai, não sabemos, tem tanta gente, não sabemos o que temos. Não tivemos nem tempo de comer, quem dirá de olhar o que temos, né? O ser humano faz isso. Nossa, não tive tempo nem para isso, quem dirá fazer aquilo? E aí Jesus então diz para eles: verifiquem. Queridos, o que eu quero dizer para você hoje? Verifique. Quando eles foram verificar, eles encontraram 5 pães e 2 peixes. E eles disseram então para Jesus: temos 5 pães e 2 peixes. Jesus então, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos. Olha só, para que o servissem ao povo. Também dividiu os peixes e entregou aos seus discípulos. E aí, queridos, o milagre acontece. A multiplicação acontece. Os discípulos foram alimentando aquele povo, né? Claro, eles já estavam todos sentados, organizados, acomodados. E eles então foram alimentando e foram passando peixe, pão, pão e peixe, peixe, pão, pão e peixe, de modo que todos ficaram satisfeitos. E os discípulos então recolheram os cestos, e esses cestos, quando recolhidos, estavam cheios de pedaços de pão e de peixe. E o que é mais interessante é que a palavra relata que foram 5.000
homens, foram 5.000 pessoas que se alimentaram de 5 pães e 2 peixes. Isso é inacreditável? Não, isso não é inacreditável. Isso é um milagre. Isso é o milagre da multiplicação. Quando Jesus está no negócio, quando Jesus está presente, o milagre acontece, a multiplicação acontece. Jesus sempre vai me perguntar e te perguntar o que nós temos. Ele não vai pedir para a gente sair gastando, né, o que não tem. Ele não vai pedir nada absurdo, queridos, para nós. Ele vai nos perguntar o que vocês têm, né? A nossa atitude, lógico que deveria ser assim, ó, vou verificar. Deveria ser essa. Mas, infelizmente, a nossa atitude, muitas vezes, é como a dos discípulos. Quanto tenho que gastar? É preciso? Vou ter que pôr a mão no bolso? Vou ter que tirar do que eu tenho para investir no outro, para alimentar o outro, para ajudar o outro? Infelizmente, muitas vezes o pensamento do ser humano é esse. E Jesus está dizendo apenas: verifique o que você tem, verifique. Quando nós verificamos, nós descobrimos que temos muito mais do que podíamos imaginar. O que acontece é que nos esquecemos do que temos, porque os nossos olhos estão voltados para todos os lugares, para todos os momentos e acontecimentos, menos para o que é essencial, principal, primordial, que é o trono. Os nossos olhos muitas vezes não estão voltados para o trono e os nossos ouvidos não estão atentos à voz de quem está no trono. E o que eu quero dizer para você agora, para a gente encerrar, é que Jesus sempre, sempre, sempre será suficiente para multiplicar o que você tem. Não importa a quantidade. Seja pouco, seja muito, 1, 2, 10, 100, Jesus sempre será suficiente para operar o milagre. Quando você acreditar, quando você confiar, Jesus sempre será suficiente para fazer transbordar aquilo que você nem imaginava. Queridos, Jesus ainda realiza sonhos, ele ainda opera milagres, ele ainda faz. E eu quero encerrar por aqui, dizendo para você que Jesus ainda faz muitas e grandes coisas, coisas extraordinárias, que eu e você não somos capazes de imaginar. O que temos que fazer? Só confiar. Amém? Confie naquele que escreve os seus dias. Confie naquele que te chamou. Confie naquele que te deu a vida, que te dá o ar que você respira. Confie. E quando ele te perguntar o que você tem, não fique de um lado para o outro. Verifique o que você tem e coloque nas mãos dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, te dê uma noite de descanso, em nome de Jesus.